Bom, vamos lá então. Tá aparecendo aí do slide, né, Caio? Tá tranquilo, Tá né? aparecendo sim, aula 4. Isso, beleza então. Então, já tá gravando já, Caio, e aí a gente faz o seguinte, se você já tá ok a gravação aqui já, beleza. Vamos lá então. Teve aquele feriado, né, na última vez, aí depois logo a prova, e não sei se a turma de vocês entrou com uma semana atrasado, não foi, Caio? Eu acho que foi isso mesmo, né? Vocês entraram... Só eu teve mais um que assistiu a aula. Como é que é? Desculpa, não ouvi. Como é que é? Primeiro dia, só Ah, eu e mais um rapaz, acho que uma ou duas pessoas que assistiram a isso. aula. Mas aí vocês entraram uma semana depois da turma do início da faculdade, não foi isso? Foi isso mesmo. Então aí o que que acontece? A gente está com uma data a menos. Então, olha só, devido ao feriado da última aula e aí a semana passada de prova, eu fiz essa alteração aqui, ó. Eu estou colocando a unidade 2, que é hoje a aula 4, que seria hoje, a sessão 2.1. Semana que vem tem aquela semana de gestão e de palestra. Então eu não posso lecionar na sexta-feira que vem. Então Mesmo assim. semana Ah, que vem não tem aula, não vai ter aula não, teoricamente. pois é, eu só tenho que confirmar com a Amanda como é que está essa questão do cronograma, porque o do Barreira eu recebi. E me falaram que vai fazer conjuntamente. Então eu não sei ainda como é que está a questão de contagem, tá? Porque a turma de vocês é contagem. Sim. E aí, então, se tiver a semana de palestra, tá valendo esse cronograma aí mesmo. Olha, dia 23, que é a próxima semana, é palestra, dia 30 a gente volta com duas aulas aqui, ó, a 2.2 e 2.3, beleza? Sim. Se semana que vem não tiver essa questão da palestra, eu não sei como é que está indo o esquema, eu dou aula, eu antecipo essas duas aulas para a semana que vem. Por quê? Como a gente já está com uma aula a menos, um dia a menos, eu não vou ter data aqui para poder encaixar. Então, o que, que eu tive que fazer? A unidade 3, eu vou colocar três conteúdos no mesmo dia, dia 7 de maio, né? Porque ainda tem um feriado também, né? Tem isso também, né? É. E aí, então, dia 23, dia 30. Aí depois tem dia 7, dia 14, porque se eu não me engano, no último dia 21 de maio, eu acho que vai ter alguma questão de algumas atividades. Eu ainda vou conversar com ela conforme for. A próxima, então, dia 30, a gente põe essas duas aulas, 2.2 e 2.3. Dia 7 de maio, se eu tiver o dia 21 e o dia 28 ainda, que eu vou conversar com a Amanda, eu só coloco aqui, né, a 3.1, 3.2, né? Dia 14 a gente vê essas duas aqui, dia 21 vê essas duas aqui. Mas eu vou alinhar com ela direitinho e volto a falar sobre isso aqui com vocês no grupo, tá beleza? Beleza. Então, o principal que hoje é que aí eu finalizo hoje, é, atualiza a questão da aula 4 hoje. Ah, por que que eu não coloquei duas hoje? Porque hoje tem um conteúdo que ela está mais extenso, entendeu? Então, eu acho que vai ficar um pouco pesado. Não que nos demais não tem. Por exemplo, a aula 2, se eu fosse puxar a aula 2.2, a aula 2.2 é enorme, entendeu? Uma densidade grande de matéria. Então, aí ficaria uma coisa um pouco mais inviabilizada. Então, eu vou conduzindo da melhor forma aí, mas eu vou alinhar com a Amanda essa questão das datas de maio, bem como a data da semana que vem. A princípio, semana que vem é a semana de palestras. Então, provavelmente vocês vão ter aí várias palestras que vale certificado. É interessantíssimo vocês assistirem, até para abrir o leque de insights, de pensamentos, de áreas de atuação de vocês aí ao longo do curso. Beleza? Tranquilo aí? Bom, a outra coisa é que eu já lancei as notas lá. Não sei se você chegou a ver, tá? Eu vi lá, sim. É. E aí a gente já está fechando as notas. Alguns alunos não fizeram a prova, alguns que estão matriculados, nem fizeram aquela questão do alvo. Então, eu não sei se teve um problema de matrícula Acho e que eles não tem estão gente aí que sabendo. não. Acho que tem aluno aí que não está conseguindo nem acessar o AVA, aquele desafio nota máxima também. Parece Pois que é, cara, pois é. deu E alguma aí coisa. tem que resolver. Então, qualquer coisa que você souber, cara, se você tiver aí com acesso à turma, pode falar depois. Olha, conversa lá com o Rodrigo para a gente tentar negociar aí como que a gente faz isso aí. Bacana? Então vamos lá. Dando prosseguimento, aí à medida que for entrando alguém ou não, a gente vai, né, vamos lá, começar a nossa matéria hoje. E aí a gente vai iniciar a unidade 2 falando exatamente sobre as NRs, que é algo que vai ser. Vocês estão no primeiro período, né, cara? Não é isso? É, primeiro período. Então vocês vão ter muito ainda conhecimento sobre as NRs, que são as normas regulamentadoras, a gente vai ver de uma forma geral, mas aí não só.
a NR de aplicação geral e voltado para engenharia, que é o caso específico da seção 2.3 aí, tá? Então, hoje, de forma geral, a gente vai ver aí alguns processos do que vem a ser essas NRs, né? E como que todo esse processo, as comissões, a tratativa das NRs tem que ser colocadas em cada empresa e no final dessa unidade trata um pouco sobre a questão dos equipamentos de proteção que a gente vai discutir. Então, vamos lá. Foi até uma questão da prova, a gente coloquei lá sobre a questão das leis prevencionistas, né? E aí a gente está citando duas aí, porque elas previnem ou ajudam a prevenir, né? Dentro de umas melhores condições de trabalho, toda essa dinâmica aí com relação a evitar acidentes. Então, a primeira é a Lei 6.512, de 77. Você vê, uma lei até antiga, né? Foi ela... Oi. 12 ou 14? 6.514 aqui, ó. Tá, do dia 22 de dezembro de 77. Ela que foi a primeira que começou a trabalhar com os artigos da CLT, né, os artigos 154 e 201 na consolidação das leis do trabalho, em que ela começa, então, a dizer o seguinte, olha, lá dentro dessa chamada leis, né, do trabalho, há um processo que diz respeito à questão da segurança. Então, eu preciso saber claramente o que é isso. E aí começou-se a fazer o processo de definir em lei, através de lei, né, esses processos relacionados à segurança e medicina do trabalho. Então, o embrião mesmo foi a CLT e foi regulamentado pela Lei 6.514. Já a portaria, então, logo depois da implantação dela, veio ainda algumas questões para poder atualizar e adequar. E aí veio a portaria 3.214, de 8 de julho de 78, aí. Em que as primeiras normas regulamentadoras, as primeiras, hoje já são 28, né, e aí começaram com 28, hoje já são 36 normas, as primeiras para poder regulamentar uma série de atividades, uma série de procedimentos em relação ao trabalho. Então, só para vocês verem que tem todo um escopo legal aí, e aí então a gente vai entender de fato o que são essas chamadas normas regulamentadoras, que é esse conjunto aí de determinações, né? Então, orientação determinando, ou seja, está dizendo claramente o que deve ser feito e o que não pode ser feito, né? Referente não só à segurança, mas também à chamada medicina do trabalho, aquele processo de cuidar do trabalhador integralmente, né? Não só por alguns cuidados, mas também o tempo todo está em sintonia com o melhor cuidado para esse trabalhador. Então, qualquer empresa, seja ela privada ou pública, né? Então os órgãos públicos, que admite funcionários que estão vinculados através da CLT, né? Geralmente é a carteira de trabalho. Ah, mas espera aí, órgão público tem contrato de lei de trabalho? Também. Você tem lá o regime jurídico único da União, né, ou do Estado ou do município, mas você tem também alguns serviços terceirizados, alguns trabalhos que são via CLT. Então, onde tiver empregado com carteira de trabalho ou via CLT, você tem que ter o cumprimento, as recomendações das normas regulamentadoras através aí do inciso 1.1 da norma regulamentadora 1, que foi a primeira que deu toda a diretriz sobre o que vem a ser chamado essas normas e para que elas servem, tá? E aí, as aplicações dessas NRs, elas vão estar aí de acordo com o item 1.6, essa mesma NR1, né, que vão dizer o quê? Qualquer tipo de empregador, né, que conhecendo os riscos de sua atividade econômica, ou seja, ele tem que estar ciente do que a atividade econômica que está sendo feita ali, o modus operandi, a forma de produzir, de trabalhar, ele tem que saber quais são os possíveis riscos, né? E como que ele vai conduzir esses riscos dentro da sua empresa, tá? Então, tanto o trabalhador ou o prestador de serviço, né, que esteja ali exercendo uma função, ele está sob responsabilidade por parte do empregador ou contratante. E quando ele está por responsabilidade, implica principalmente nessa questão da segurança dele, tá? Então, ele não está simplesmente ali vendendo uma mão de obra, né? Então, ok, eu estou contratando alguém e acabou a relação. Não, a relação vai além. A relação vai exclusivamente nesse processo de conduzir essa questão aí da segurança do trabalho. Então, não só
nos cuidados, os procedimentos, mas também no local, a observação do meio ambiente ou do ambiente que ele está exercendo a função, tudo isso tem que ser levado em conta aí. Então, todo esse processo é voltado e foi regulamentado aí pela NR1, e dentro dessa NR, a gente vai ter lá claramente, né, ainda mais a partir do item 1.7, quais são as principais obrigações de cada empregador de acordo com a sua atividade econômica. Então, é claro, indústria vai ter uma configuração, empresa, escritório vai ter outra configuração, dependendo do tipo de trabalho, você vai trabalhar com pó químico, ou com radiação, ou com eletricidade, qualquer que seja, ou em altura, qualquer que seja o processo, há uma norma regulamentadora para essa questão aí, tá? Então, a partir do item 1.7, a gente verá que quais são as obrigações do empregador, e entre uma série, você tem lá, cumprir uma série de determinações e obrigar e fiscalizar o cumprimento delas pelos funcionários. E aqui a gente chama atenção, porque não só você vai obrigar os trabalhadores a ter o uso adequado dos equipamentos, a gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente, mas também fiscalizar se de fato eles estão seguindo as determinações. Porque não basta só exigir que o empregador faça, é também preciso exigir que o trabalhador, né, exerça a sua parte, a sua contrapartida em relação à segurança. Tá? O empregador também ele tem que elaborar toda a ordem de serviço sobre segurança, sobre saúde no trabalho, avisar e melhorar a comunicação com relação a tudo isso, né? De maneira que cada trabalhador saiba claramente quais são as atividades, quais são os equipamentos, quais são os cuidados que ele precisa ter. Ao mesmo tempo, o empregador tem que dar ciência ao trabalhador sobre quais são os riscos que podem existir naquele local de trabalho. Na aula passada, a gente viu lá, né, o plano de riscos, né, o mapa de riscos, que a gente vê lá claramente os riscos existentes em cada local, né, quais são as formas de prevenir e as limitações em cada ambiente. Então, tem que ter uma clareza. Às vezes eu brinco assim, que às vezes você vê aqueles quadrinhos coloridos em cada sala, que tem a ver com mapa de risco, e nem todo mundo sabe ler aquilo, né, porque tem algumas falhas. As pessoas têm que saber se posicionar em relação ao local onde trabalha, para saber quais são os possíveis riscos e quais são as possíveis soluções caso esses mesmos aconteçam, tá? Ao mesmo tempo, ele tem que dar ciência das medidas adotadas para a prevenção desses riscos, ao mesmo tempo, cuidar dos resultados médicos, apresentar não só os rotineiros, mas todo e qualquer exame complementar que o trabalhador tiver que fazer, então tem que comunicar e depois tem que dar a contrapartida para ele, se está tudo ok ou não. E, além disso, todo o resultado de avaliação ambiental, quando é o caso, que é feito no local de trabalho. Então, a gente vê que, de certa forma, não tem vida fácil do empregador. Alguns até questionam que o empregador tem muita responsabilidade. Tem mesmo, né? E tem que ser por assim mesmo, como forma de garantir aí que essa saúde física, mental, né, do trabalhador seja plenamente observada aí. Ao mesmo tempo, o empregador tem que conceder, né, que os trabalhadores, os representantes desses trabalhadores, possam acompanhar toda e qualquer fiscalização dessas normas, esses itens, de tudo isso aí que está acima, né, bem como determinar e ter preparado um plano de ação para quando acontecer algum caso de acidente ou doença relacionada. Então, o RH passa a ter uma função extra, né? Então, o pessoal ainda tem essa mania de achar que o RH é somente contratação e demissão. Não. Hoje o RH ele tem que ser estratégico, e quando eu digo estratégico, ele tem que cuidar de várias questões, principalmente essas voltadas para a questão. Então, é aquela coisa de saber, olha, quais são os procedimentos caso alguém tenha alguma doença. Então, não é só entregar o atestado em até 48 horas, mas você tem que ter toda uma política construída para isso, de maneira a dar todo um conforto e uma segurança para o trabalhador, caso aconteça algum processo ali de acidente, alguma coisa nesse sentido, tá? Ao mesmo tempo, o trabalhador também tem obrigações. Então, o item 1.8 vai tratar exclusivamente disso. Quais são elas?
prioritariamente cumprir toda e qualquer determinação legal e regulamentada, né, sobre segurança e saúde, desde as ordens de serviço emitidas pelo empregador, mas como também saber como proceder, como agir, como cumprir claramente ali. Eu brinco porque quando você vai em construção civil, é muito difícil, ainda hoje é muito difícil você convencer o trabalhador de que ele tem que usar os EPIs, a gente vai ver daqui a pouco, mas os equipamentos de proteção. Então, tem uma desaluva que atrapalha, depende, claro, eu já vi vários falarem assim, mas atrapalha muito a luva na hora que você está lá mexendo com a construção civil. Ok que atrapalha, mas ela é um item de obrigação para uma série de questões que estão envolvidas. O capacete é outra. A gente acha que não. Um pedaço de resto de massa ou de caco de telha que cai, dependendo da altura que ele cai, ela pode provocar um dano seríssimo no trabalhador. E aí você tem que ter o capacete para isso. E eu já cansei de ver trabalhador se recusar a usar porque acha que é desconfortável. Isso tem mudado muito, mas ainda é uma realidade nesse sentido, tá? E aí, dentro dessas obrigações, caso haja uma recusa injustificada por parte do trabalhador em seguir as determinações, as regulamentações, cumprir minimamente aquilo que se espera dele, isso é considerado um ato faltoso. Isso pode ser lá, tem todo um aviso de comunicação, um processo administrativo e uma série de situações em relação a isso, tá? Então, da mesma forma que a gente cobra, às vezes, a empresa a segurança, tem que ser cobrado também do trabalhador esse cuidado também com a segurança, tá? Então, dentro dessas duas obrigações, empresa e trabalhador, a gente também precisa saber qual é a importância de se seguir essas recomendações aí das normas regulamentares, tá? E a principal importância é para se evitar ou mitigar, né, ou minorar ou diminuir os acidentes de trabalho e suas consequências. Então, dentro do possível, seguindo as NRs, a gente acaba evitando, sim. Como é impossível evitar o tempo todo uma questão de segurança, de acidente, porque você tem que ter uma questão de atenção o tempo todo, o emocional do trabalhador, uma série de fatores em que você não consegue controlar isso o tempo todo. Então, inevitavelmente, em algum momento vai acontecer. Então, não só o NR vai evitar, mas quando acontecer, que eles sejam menores, que eles tenham, sim, o mínimo de impacto possível em relação a isso, tá? E, ao mesmo tempo, né, é importante seguir as NRs, porque o empregador não só estará promovendo, né, para os seus empregados um ambiente adequado, né, então toda uma condição de trabalho adequada, que é o mínimo que a gente espera, né? Mas bem como ao seguir as NRs, você tem um cuidado de não fazer com que as empresas, né, elas não vão estar livres do acidente, porém, quando elas estão regulamentadas, tudo certinho, tudo controlado, e mesmo que aconteça um acidente, qualquer que seja fatalidade ou não, com morte ou não, risco ou não, não necessariamente pode ser uma falta do empregador, né? Aí vai um fiscal, vai uma ministério, eles vão fazer sindicância e vai ver, olha, os cuidados foram tomados? Foram. Estava tudo certo? Tá. Tinha os equipamentos? Tinha. Então, às vezes, é uma fatalidade mesmo. Claro que o trabalhador vai ter toda uma responsabilidade pelo óbito ali, por uma série de questões, mas pelo menos ele não vai sofrer tantas sanções ou punições judiciais, uma vez que ele fez minimamente o seu para casa, que é seguir as NRs aí, tá? E a NR tem não só essa questão, mas tem toda a fiscalização, todo um processo de acompanhar se de fato as coisas estão funcionando ou não. Só para dar um exemplo, a grande parte dos processos da Vale, lá naquele rompimento das duas barragens, grande parte das punições que o pessoal teve foi exatamente por não ter garantido, né, a questão da segurança. Mas foi uma fatalidade a queda da barreira, né? Ainda mais na segunda. A primeira, até hoje, ninguém sabe o motivo do rompimento. Acredito que tenha sido uma instabilidade porque uma mina lá perto estava dinamitando, então tem uma especulação nesse sentido, mas isso ainda não foi provado. Mas a da segunda teve um processo de liquefamento, a base se liquefez, né? Então todo aquele processo ali tinha areia misturada com outras questões, virou líquido, e aí perdeu o controle, como a gente sabe claramente como é que foi o processo. E aí a Vale não só foi uma fatalidade, mas ela foi plenamente
vários processos ainda estão acontecendo e várias penalizações judiciais pelo simples fato de a sirene não tocou, as rotas de fuga não foram adequadas, não funcionaram. No caminho do processo do escoamento da lama e dos detritos, tinha galpões, tinha restaurante, uma série de questões de órgãos, escritórios administrativos que não estavam nas áreas determinadas para segurança. Então, olha a quantidade de erro, um erro atrás de outro, né? E que, infelizmente, através de uma fatalidade, foi multiplicado os vários erros que aconteciam ali, tá? Precisar fazer pergunta e intervenção, pode ficar à vontade aí, tá, gente? Então, e aí, quando tudo isso acontece, ou seja, não se tomou o cuidado adequado, você vai sofrer multas, embargos ou interdições por esse descumprimento aí. Então, por isso que a gente fala que é preferível seguir as NRs, né, a fim de evitar o acidente, mas seguindo as NRs, as normas regulamentadoras, eu consigo, caso tenha um acidente, minimizar os danos, principalmente os danos penais, tá? Agora, quando a empresa não cumpre nada, você tem aí a NR 28 que veio regulamentar isso. Então, todo o processo de fiscalização, de penalidade, né, saber se os dispositivos legais, as regulamentações estavam tudo sendo feitas ou não, e aí você vai ter todo um processo de acompanhamento, né, no acidente em si, que vai vir um órgão, geralmente do Ministério do Trabalho, que vai fiscalizar. Você vai ter um agente de inspeção que vai tentar verificar tudo o que aconteceu, notificar a empresa. Você tem lá o prazo de 60 dias, prorrogado até 120 dias, né, de uma série de questões que vão impactar, bem como acima de 120 dias, quando você tem lá o notificado e o sindicato em relação a uma negociação que pode ser feita quando tem uma entrada aí do sindicato, tá? Então, quando a gente vê essa questão, você vai previamente, o agente, ele vai fiscalizar para ver se está tudo adequado ou não. E quando ele vê lá e detecta algo que não está funcionando, ele pode notificar, né? E aí espera-se que ele notifique, dando um prazo aí de 60 dias. Quando é coisa mais complicada, um pouco mais demorada ou elaborada, o próprio sindicato dá um atestado assim, olha, a empresa está fazendo a parte dela, mas 60 dias é pouco, então combina-se em 120 dias. Tudo isso documentado. Então você vê como que na negligência da Vale, aí já citando o exemplo da Vale, né, voltando a esse exemplo, houve negligência por parte da fiscalização, inclusive, ou seja, ela que deveria ter funcionado, não funcionou adequadamente. E aí especula-se tudo, né? Por que ela não funcionou adequadamente? Por que o fiscal, e aí o nome do fiscal está lá, o código dele está lá, a assinatura dele está lá. Ele autorizou uma série de procedimentos que, inclusive, ele foi relacionado aí nessas questões das penalizações, né? Então, faltou claramente essa questão aí dos fiscais, tá? Não só por parte do Estado, mas o Ministério do Trabalho e da Prefeitura, lá nesse último caso aí de Brumadinho, uma série de questões aí, tá? Bom, dentro desse processo, a gente vai ter aí, dentro da natureza das normas regulamentadoras, nós vamos ter as chamadas comissões ou os serviços especializados, e um deles a gente tem lá o SESMIT, né, que a gente fala do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Então, é toda uma regulamentação e uma natureza de serviços voltados claramente para garantir essa segurança e essa medicina do trabalho, e, consequência dela, você vai ter também a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, né? E como que isso deve funcionar, né? E a gente vai ver agora cada um. Então, eles são, né, especializados, trabalham juntos para fazer essa prevenção em todo esse processo, estão relacionados com esse objetivo da segurança. O SESMIT, né, então, ele é definido pela NR4, você tem toda uma jurisdição voltada para isso. A função desse serviço especializado é promover, né, e garantir a saúde, a integridade física, né, dos trabalhadores. É totalmente baseada naquela análise de riscos que são feitos, então, em cima de cada especificidade, de cada natureza, de cada tipo de trabalho, de cada, né, característica desse trabalho, você vai ter aí
os graus de riscos que são definidos, documentados, e aí você vai dimensionar esses vários serviços de acordo com o tamanho da empresa e com o grau de risco que ela tem ali também. Outra questão que vai dimensionar é também a quantidade de funcionários que ela tiver, que vai mudar mesmo. Olha, até 10 funcionários é uma coisa, até 50 é outra, até 100 é outra, mais de 100, e você tem uma série de procedimentos aí. Caso a empresa ela tenha lá um número superior a 50% de seus funcionários aí em atividades de risco, né, e aí qualquer que seja esse risco, né, o dimensionamento ou a natureza dessa caracterização aí, desse dimensionamento desses serviços especializados vão ser baseados naquele que apresentar o maior grau de risco. Porque você tem toda uma categorização dos riscos que você vai fazer desmembrando. Então, se eu tenho várias atividades, cada uma com seu risco pessoal, toda a minha estrutura na empresa, ela vai ser baseada de acordo com aquela função que tem um grau de risco maior. Então, todo mundo vai ter as mesmas regras desse risco maior. E aí, quando você pega uma indústria, né, você vai ter uma série de procedimentos, diferente de um escritório, por exemplo, porque você tem uma série de naturezas, de atividades que implicam em grau de risco maior. E aí, vamos ver o que é grau de risco, né? Ele está relacionado a essa atividade econômica, né? Então, toda e qualquer... E aí, quando a gente coloca atividade econômica, gente, a gente tem a classificação nacional, isso é uma classificação econômica, o próprio Ministério da Economia, ele lança, né, é uma lista das várias atividades, que tem todo um código, né, das atividades, das naturezas, dos trabalhos que são permitidos em toda e qualquer atividade. Então, hoje, se eu for contratar um contador, eu tenho lá um código específico de contador, né, dentro dessa a classificação nacional das atividades econômicas. Eu vou ter um engenheiro, vai ter um código específico. Eu vou ter um peão, chão de fábrica, lá um peão e tudo mais, tem um código específico. Então, tudo isso é uma classificação como forma de você mapear as várias funções e atividades econômicas. Por quê? Na hora que você vai contratar uma empresa ou montar, você tem que estar muito bem definido pelo Ministério do Trabalho qual é o tipo, né, de função que você emprega ali. Por que isso? Porque se eu tenho, dependendo da área de risco, eu tenho que contratar, às vezes, uma pessoa que tenha um mínimo de formação específica para estar atuando ali. Então, eu vou pegar alguém para estar construindo 2, 3 andares. Além do pedreiro e tudo mais, eu tenho que ter lá um calculista, eu tenho que ter um engenheiro, né? Então, eu tenho que ter as classificações para dizer o seguinte: olha, toda e qualquer obra que envolve fundação, construção de X andares e tudo mais, tem que ter um projeto. Então, quem que assinou esse projeto? O engenheiro. Tem que ter um pedreiro. Então, tem todo um projeto. Então, você tem uma classificação, porque é isso que vai ditar as regras, né, dessa classificação e da natureza do tipo de serviço. Então, se eu tenho lá um tipo de serviço que vai ter que ter engenheiros, eu estou falando de graus mais complexos, né, de movimentação de terra, de cálculo, de estruturas grandes ou não, e aí você tem toda uma série de riscos para isso. Que provavelmente vai ter movimentação de terra, então vai ter que ter trator, vai ter que ter guindar, vai ter uma série de procedimentos aí, tá? E todas essas atividades aí, né, vão acabar definindo lá depois a dimensão do SESMIT, por exemplo, em relação a tudo isso, tá? Ao mesmo tempo, o grau de risco toda a execução da atividade principal da empresa, ou seja indústria, empresa, negócio, qualquer que seja ele, né, dizendo o quão perigoso é para os trabalhadores executarem determinadas atividades nesse estabelecimento. Então, é aquele entendimento básico de quais são os riscos, como que eles processam, o que eles precisam ser feitos, quais as características, como que tudo isso funciona de maneira a dar aí uma regulamentação precisa nessa condução aí da segurança. E aí, o SESMIT vai ter na sua formação, porque lembra, um serviço especializado, então tem que ter uma estrutura de funcionamento dentro dessa empresa que vai conduzir claramente as várias atividades voltadas para esses cuidados aí. Além disso, tem a CIPA também, mas, né, especificamente o SESMIT vai ser composto aí por
um engenheiro de segurança do trabalho. Então, olha o grau de especialização que a gente está trabalhando aqui quando eu começo a colocar essa rotina, né, do trabalho que envolve ali uma formação extra de que algum engenheiro que está ali trabalhando naquela obra, ele tem que ter uma formação em segurança do trabalho. São vários cursos e aí é muito comum hoje você ver lá o técnico de segurança ou o engenheiro, em que você vai fazer uma complementação curricular especificamente sobre segurança do trabalho. Além disso, tem que ter um médico do trabalho exclusivo, então você contrata um médico que fica ali por tempo indeterminado, enquanto tiver a obra, enquanto tiver aquela empresa, enquanto tiver, né, independente da natureza, você vai ter que ter um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho. Então é legal porque você vê as duas áreas de atuação da medicina, né? Não só o médico, mas também o enfermeiro atuando conjuntamente aí, né? Dentro dessa mesma comissão, desse mesmo, né, serviço especializado. Ao mesmo tempo, você vai ter lá um técnico de segurança do trabalho e um auxiliar de enfermagem também auxiliando. Todos eles com formação na sua área de atuação e todos eles com esse registro de profissional, né, emitido pelo conselho, e também, quando é o caso, com os cursos de segurança no trabalho, que hoje já está virando até regulamentação. Ou seja, não basta você falar que tem noção de segurança, não. Você tem que ter toda uma formação específica de segurança no trabalho aí. Então, olha a importância que se dá aí, em que você atribui com muita propriedade, você cria um corpo específico de atuação, que é o SESMIT, um serviço especializado voltado para essa medicina do trabalho aí, de pensar o trabalhador no seu conforto físico, mental, social, dentro da instituição, dentro do trabalho, dentro da organização aí como um todo, tá? Já a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é quase que uma subsidiária e ela trabalha conjuntamente com o SESMIT, mas ela visa a prevenção de acidentes e doenças laborais decorrentes do trabalho. E aí já muda um pouco, é aquela comissão que vai ficar fiscalizando se os locais ali, então, além de todo aquele escopo de uma medicina do trabalho, eu vou ter uma comissão específica para verificar os possíveis riscos, as prevenções que estão sendo tomadas para minimizar isso, ou a observância de possíveis doenças laborais decorrentes do trabalho. Quando a gente fala doença laboral, vem de labor, doenças do labor, doença do trabalho. Então, o tipo de trabalho vai provocar doenças laborais. Um dos exemplos que a gente viu logo nas primeiras aulas é aquela coisa do LER, né? A pessoa que trabalha muito, que mexe com mão, ou dependendo do tipo de atividade que ela faz, ela pode ter algum problema no punho, nos tendões, de acordo com o esforço repetitivo. Isso é uma doença laboral, tá? A CIPA está disposta na norma regulamentadora 5, né? Ela torna permanente o trabalho, né? Não só com essa questão da preservação da vida, mas também com a promoção da saúde do trabalhador. O tempo todo ela tem que estar fazendo essa observação, fazendo campanha, fazendo uma série de iniciativas que venham a promover a consciência e a saúde do trabalhador, tá? Na CIPA, qualquer tipo de estabelecimento público ou privado, né, então que tenha empregado CLT, tem que ter a CIPA funcionando. Então, de novo, eu vou ter uma comissão específica voltada para essa consolidação das leis do trabalho. Então, é toda uma legislação que está regulamentando isso aí. E a CIPA ela vai ser composta aí prioritariamente com representantes do empregador. Então, o próprio empregador ele vai poder escolher lá algumas pessoas que vão compor essa CIPA, bem como os empregados, né, vão escolher os demais membros também. Então, o presidente dessa comissão, porque ela é uma comissão, e quando eu falo que ela tem um presidente, ela tem uma autonomia e toda uma dinâmica de tomar decisões, né, independente do local que ocupe ou não. Ou seja, a CIPA pode, ao ponto, inclusive, de orientar e determinar uma série de iniciativas de mudanças visando segurança, e que o presidente, o dono da empresa, inclusive, tem que acatar, porque ele delega um poder, né, claro, por isso que o presidente é escolhido por alguém de confiança dele, claro, mas ao mesmo tempo a CIPA tem esse poder aí de representação, inclusive perante o presidente, tá? Então o presidente escolhe
o diretor da empresa, o empregador escolhe o presidente da CIPA, bem como o conjunto dos empregados vão escolher lá os membros dessa comissão e o vice-presidente também. Então, dentro desse processo, você vai ter lá os representantes dos empregadores são escolhidos por eles mesmos, então é um grupo fechado e aí um vota, né, na parte hierárquica ou não. O dos trabalhadores também são escolhidos por meio deles mesmos, com voto secreto, e pode se candidatar para a CIPA qualquer funcionário interessado, tá? É muito comum, porque aí você tem, às vezes, do prazo, geralmente de 2 anos, agora já teve uma mudança que em alguns setores pode ser prazo de 1 ano, e aí você tem lá as mudanças, todo ano tem eleição da CIPA como forma de estar sempre ali tornando presente e quase que destacando ali que há todo ano uma atuação e uma escolha de pessoas que estão ali para poder ajuizar toda e qualquer mudança em relação à segurança, bem como fiscalizar se de fato as coisas estão funcionando adequadamente, visando aí o bem-estar dos trabalhadores, tá? Então, o quadro de membros vai ser composto por titulares e suplentes, de acordo com a ordem crescente dos votos. O mandato da CIPA é de 1 ano, pode haver reeleição sem problema algum. O empregador é proibido de demitir, de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa o empregado que está ali na CIPA. Aí olha que interessante, como que a CIPA ela tem esse peso, porque é tão levado a sério que durante aquele período que a pessoa está ali, e se o empregado que está ali, ele pode colocar o dedo na ferida em algumas questões, olha, é preciso colocar, por exemplo, capacete para todo mundo, protetor auricular, abrir ventilação, por exemplo. Então, ele tem que determinar lá algumas mudanças que têm que ser feitas visando o bem-estar do trabalhador, que pode ser mal interpretado por parte do presidente, pode criar algum tipo de atrito. Por isso que você tem, por lei, uma obrigatoriedade do empregador não mandar o funcionário que faz parte da CIPA aí, né? Até durante 1 ano depois do mandato. Então, e isso é muito interessante, porque isso dá uma certa segurança para esse trabalhador poder ali, de alguma forma, fazer o seu trabalho com toda essa segurança aí dele não ser demitido caso ele fale algo que desagrade ou que implique em custos ou que não vá de acordo com o que possivelmente esperaria o empregador. Eu falo possivelmente, né, gente, porque hoje todo e qualquer empregador consciente do seu papel, ele sabe que é muito mais barato ele implementar a segurança da forma como ela deve ser feita do que depois ter que pagar multas pesadíssimas por uma negligência qualquer, tá? A CIPA não pode ser desativada, né, pelo empregador, então, uma vez criada a comissão, ela é permanente, aí troca-se só os membros dela a cada ano, ou reeleição dos mesmos. Então, a CIPA não pode ser desmantelada, está dando despesa, ou eu vou acabar com a CIPA. Não, não pode, isso não cabe ao empregador, e nem ter o seu número de representantes reduzido, né? Mesmo, porque aí você tem uma proporcionalidade de participantes de acordo com a quantidade de trabalhadores da empresa. Então, vai ter lá uma série de fatores. Então, mesmo que você tenha tido uma demissão em massa, que você diminuiu o número de trabalhadores, o tamanho da CIPA para aquele ano que foi eleito continua, tá? Então, é todo um processo desse cuidado como forma de manter, tá? E a própria empresa deve, né, promover treinamento, então isso é fundamental para todos os titulares, todos os suplentes, né, da CIPA, com carga horária de 20 horas, tem um curso para isso. Esse curso é ministrado pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, então olha como que uma coisa complementa a outra. Aí o médico do trabalho vai dar uma aula, você vai ter lá os vários técnicos de segurança também vão dar toda uma série de procedimentos, né, nesse treinamento de pelo menos 20 horas, né, como forma de garantir que determinados funcionários ou que a CIPA tem um mínimo de habilidade, o mínimo de conhecimento necessário aí para poder desenvolver essas rotinas aí, ou conduzir esses processos, tá? Então, não só com esse cuidado, mas com toda essa proteção. Então, a gente está vendo aqui claramente como que a CIPA e o SESMIT têm todo esse cuidado, com toda essa preocupação de garantir
principalmente que as normas regulamentadoras tenham essa vazão, tenham todo esse cuidado aí, mas ao mesmo tempo fazer com que as coisas funcionem adequadamente. O fato é, tem fiscalização. E se tem fiscalização, seja pelo SESMIT, seja pela CIPA, ainda tem do Ministério do Trabalho e outras questões mais. O próprio sindicato também faz aí algumas comissões, fiscalizações por conta da natureza e da jurisdição que ele atua dentro do tipo de segmento lá do trabalho, tá? A gente vai ver agora não só os EPCs, mas também os EPIs. São siglas muito comuns, a gente volta e vocês vão ouvir falar sobre isso. O EPC são os equipamentos de proteção coletiva e o EPI de proteção individual. O EPC, ele é interessante porque ele visa não só a proteção dos trabalhadores, mas de todas as pessoas que estiverem naquele momento, naquele ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia, e isso é bem bacana, se eu estou lá num shopping center, por exemplo, o shopping tem que ter EPCs. Então, ele tem que ter lá uma série de equipamentos que vão garantir a segurança não só dos funcionários do shopping, mas também de todo mundo que estiver passeando lá dentro. Ah, eu tenho a minha loja, a minha empresa, eu tenho uma empresa aí que vai ter lá também alguns EPCs. Ah, vou ter um hidrante, vou ter um kit de incêndio. Ok, não só para poder apagar o incêndio, para evitar que os meus funcionários sofram algum tipo de dano, mas também para quem estiver dentro do meu comércio, da minha loja ali, né, naquele momento. Então, olha como que é uma dinâmica interessante. E o EPC como exemplos, e aí por isso que eu destaquei todas ali, porque não só o funcionário, mas todo mundo que estiver no mesmo local, né, naquele momento ali. Quais são os exemplos de EPCs? Então, eu até falei aqui, extintores de incêndio, hidrantes, mangueiras, que é o mais comum, todo mundo vê isso o tempo todo. Então, você tem que ter lá todo um processo, a cor padrão tem que ser o vermelho, tem que estar destacado, mesmo que ele esteja, dependendo da localização, tem que ter uma seta destacada mostrando aonde que tem hidrante, aonde que tem mangueira, onde tem tudo isso, né? É um procedimento básico, necessário e é fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, tá? Dependendo do tipo de trabalho, tudo mais, você tem que ter um kit básico de primeiros socorros. Dependendo do lugar, você tem que ter, inclusive, aquelas equipamentos, por exemplo, de descarga elétrica para poder, caso alguém tenha ataque cardíaco, né? Então, todo aquele processo de você ter ferramentas para isso. A própria faculdade, por exemplo, tem algumas condições lá, quando a gente tem aula física, de alguns processos de garantir que tem alguns EPCs e que tem que estar de fácil acesso, de fácil conhecimento de todo mundo. Então, quando a gente voltar à aula presencial, se vocês estiverem lá na faculdade, vocês vão ver lá, por exemplo, tem um recadinho na parede dizendo que aquela unidade ali tem aqueles aquelas maquininhas de dar o eletrochoque, por exemplo, né? Como forma, e aonde que fica localizado, ou seja, como forma de que caso alguém tenha algum passando mal, você já vai diretamente para isso. Então, a capela química, quando eu tenho os produtos químicos, eu tenho que ter uma capela. A capela é quase que um armáriozinho todo de vidro, com uma chaminé, e todo e qualquer processo que eu for fazer mistura de produtos químicos tem que ser feito dentro dessa capela. Para quê? Para evitar que o gás, que algum tipo de reação ali possa comprometer quem está ali naquele local. Então, quando você faz com a capela, né, você coloca a mão em duas luvas, entra, né, manuseia com os produtos químicos completamente vedados lá dentro, só a sua mão que entra por umas duas luvas que ficam fixas, que você consegue manusear ali, não colocando em risco a sua saúde nem de quem está no mesmo local. Detector de fumaça, né? Quase todas as lojas que envolvem presença de público e tudo mais, você tem que ter lá uma presença de fumaça, em que à medida que ele estiver lá, ele vai detectar que está tendo, né, onde a fumaça há fogo, né? E aí, na hora que ele detectar que teve uma fumaça, ele vai ter lá, ao mesmo tempo dos detectores, vai ter os sprinklers, né? Que são aquelas duchinhas que ficam penduradas no teto, em que quando você tem a fumaça ou o calor, né, do ambiente, ele aquece, ele quebra ali um vidrinho que é muito sensível e acaba borrifando de forma geral a água em todo o ambiente, apagando um possível foco de incêndio ali, tá?
O detector de fumaça, ele solta um alarme, né? Então, ele já tem uma função antes, mas às vezes você tem um processo que não teve uma fumaça por algum motivo, ou ela não foi tão grande, então você tem que ter ali, pelo calor, os sprinklers que vão definir essa borrifação aí, né? Redes de proteção, quando você está na construção civil, aquelas redes, a maioria é aqueles laranjas vazados que você tem ali como forma de garantir, né, que os trabalhadores não fiquem muito, né, não tenham nenhum tipo de risco de cair, né, do ambiente, porque você está ali delimitando o espaço com essas redes de proteção. Tem que ser bem fixas, bem instaladas, né, de maneira que evite ali. Você tem aquelas laranjas vazadas, tem aquelas verdes mais fechadas à trama, para poder evitar de cair algum tipo de material, alguma coisa, mas você tem toda uma série de procedimentos. Hoje em dia, a fiscalização é muito mais rigorosa nisso, tá? Até algum tempo atrás não era, o que tem garantido aí uma série de melhorias nesse, né, e evitando aí decisivamente uma série de procedimentos aí de riscos em relação a isso. Dentro da questão do enclausuramento acústico, dependendo do local de trabalho, da forma como você trabalha, que vai ter um ruído muito grande, você tem que ter isolamento acústico, seja no local, seja no equipamento que está usando. Então, outro dia eu estava acompanhando, outro dia já tem um tempinho, né, por causa da pandemia, eu estava acompanhando a instalação de um enclausuramento acústico, além do ambiente que já era todo acústico, né, então já tinha toda uma proteção, o barulho ainda continuava alto, isso é medido em decibéis. Então aí teve a solução, foi colocar aquelas lãs de rocha e tal, e teve todo um processo de você revestir a máquina, né? Então, além da sala já tem um processo para abafar, revestiu-se toda a máquina com essas lãs e tudo mais, como forma e aí foi feito um isolamento interessantíssimo, como forma de reduzir, e realmente reduziu assim, significativamente quando você começa a instalar a própria máquina, inclusive, tá? Além disso, tem a ventilação dos locais, então tem que ter, né, um processo que permita que o ar circule. Então, mesmo que você tenha e trabalhe numa sala fechada, você tem que ter lá um exaustor ou um ar-condicionado ou um processo de ventilação de maneira que faça com que o ar circule ali dentro, né? E proteção das partes móveis de máquinas, então, para evitar que alguma máquina que possa ter lá um mecanismo ou um tipo de peça que possa ter parte móvel, né? Você tem que ter algo que proteja ou que impeça que essa parte móvel se solte ou que possa provocar algum tipo de ferimento pelo fato dela ser móvel ali, né? Ou pela própria natureza da máquina. Então, as máquinas que às vezes mexem muito, que tem toda uma dinâmica de movimentação, você tem que estar ela num lugar isolado e evitar que todo e qualquer processo, aliás, às vezes essa máquina que trabalha com muita velocidade, você tem que ter algumas proteções para evitar que caso alguma peça se solte ali, ela não seja disparada à distância, provocando algum tipo de ferimento ou óbito, quando é o caso, né? Como EPC, a gente tem também as placas sinalizadoras, então é quase todo lugar que você vê lá, da mesma forma que você tem lá os hidrantes, ou que você tem os extintores, você tem também quando é lugar de muito público, você tem que ter lá claramente, bem definido, até com a impressão fosforescente, assim, que brilha no escuro, mostrando onde que é a saída de emergência, onde é banheiro, onde é escadaria, alguma coisa nesse sentido, como forma de sinalizar ali procedimentos quanto a isso. Corrimões e fitas antiderrapantes. A fita antiderrapante ela é mais atual, mas o corrimão, a fim de evitar quedas, há toda uma legislação por conta do Corpo de Bombeiros, há um padrão, inclusive, do corrimão, ele tem algumas determinações que tem gente que não gosta, mas ele é feito exclusivamente para questão de segurança. Um fato interessante sobre isso foi naquela construção da arena ali do América, né? O horto lá, onde é o local de atividades do time do América, e quando eles estavam construindo lá, né, eles tiveram ia ter algumas grades lá das arquibancadas que seriam mais vazadas para não atrapalhar a imagem, a visualização por parte dos torcedores, e o Corpo de Bombeiro teve que chegar lá e baixar uma multa e toda uma regulamentação para colocar as grades de acordo com o padrão que o Corpo de Bombeiros determina, visando aí a questão de segurança.
E aí tem gente que reclama até hoje que lá ficou horrível e tudo mais, mas aquilo lá é aquele padrão de grade que o corpo de bombeiro, senão ele não liberaria o alvará de funcionamento ali, por exemplo, tá? A iluminação, então, todo e qualquer ambiente, não só questão de leitura, tá, gente, mas que exige, né, uma atenção maior e tudo mais, você tem que ter uma iluminação. Outro dia eu estava vendo a questão a implantação nos veículos por parte, até aí de novo citando a Vale, você vai ter mexer com tratores, você tem que ter um tipo de iluminação dentro da cabine dos tratores, de maneira que é uma luz que não induz ao sono, porque você trabalha de turno, dependendo do turno, a pessoa pode estar cansada e acaba ali tendo um risco, cochilando, alguma coisa, quando você está fazendo aqueles movimentos muito repetitivos por parte de máquinas, ou de tratores, ou outros processos, às vezes a pessoa pode cair lá num cochilo, né, pelo padrão de movimentação que está ali. Então você tem que ter uma iluminação clara para isso, mas especialmente as que exigem leitura, guarda-corpos, como a gente viu ali, né, no corrimão, guarda-corpos para locais altos, a sirene, para avisar sobre incêndios ou outras necessidades. Então tem que ter um processo. Alguns veículos, inclusive, né, quando vão trabalhar, e dependendo do tamanho ou do tipo de serviço do veículo, você tem que ter uma sirene de ré ou sirene de movimentação. Tem equipamentos, quando você vai ligar e vai carregar alguma coisa, ele tem que soar uma sirene de que ele vai entrar em funcionamento. E também o chuveiro e os lava-óleos de emergência. Todo e qualquer processo que vai trabalhar com algum produto químico ou produto físico, algum líquido e tudo mais, você tem que ter o chamado lava-óleos. Geralmente é uma piazinha verde que fica nos nossos laboratórios da faculdade. Todos têm, como forma de garantir que caso tenha alguma coisa que espirrou um líquido e caiu no olho ou no rosto da pessoa, não só tem um chuveiro, mas também um instrumento interessantíssimo que faz com que jogue um jato de água direto nos olhos, se colocando numa determinada posição, para fim de lavar ali, evitando, né, algum risco ali de queimar ou de comprometer a vista e tudo mais, tá? Até aqui tá tranquilo, gente? Cai, beleza? Quem mais que tá aí já? O Bernardo tá tranquilo aqui, gente? Tá tranquilo. Né? Bom, vamos lá então. Tá ok aí, né? O slide, né, gente? Ah, não, acho que saiu. Tá ativo ainda, né? Tá sim. Beleza. Bom, então dando prosseguimento, né? A gente vê então agora os EPIs. E os EPIs, então, como a gente viu os EPIs que é de uso comum, então nas áreas comuns e para ambientes comuns, o EPI agora é de proteção individual, ou seja, cada trabalhador tem o seu. Então, o EPI é todo dispositivo que vai proteger o trabalhador contra um ou vários, né, inúmeros riscos que podem acontecer simultaneamente, claro, visando aí segurança e saúde, proteção específica do trabalhador, então ele é obrigado a estar utilizando, é voltado para isso. O empregador deve fornecer, né, de graça, não pode cobrar e tudo mais. Eu já vi algumas vezes o pessoal falando assim, vende aqueles botina, ou uniforme, alguma coisa. Se o uniforme ele é um processo por parte de segurança, ele não pode ser cobrado. Então, ele tem que fornecer gratuitamente e, ao mesmo tempo que ele é fornecido, o trabalhador tem obrigação de usá-lo corretamente, tá? Então, a gente está vendo aqui das obrigações dos empregadores em relação ao EPI. Então, adquirir o equipamento de acordo com o risco de cada atividade. Então, de novo, a gente volta lá naquela questão da classificação das atividades econômicas para saber quais são as atividades que estão ocorrendo naquele local, o tipo de risco que eu faço de planejamento, e daí eu vou calcular o tipo de equipamento que cada um vai corresponder a um determinado uso, né? Ao mesmo tempo, o empregador tem que exigir e obrigar, né? Exigir é até educado, né, gente? Tem que obrigar mesmo o trabalhador a usar. Caso o trabalhador, e é muito comum, isso tem melhorado muito, o trabalhador se recusa a usar, você manda embora. É coisa simples assim. Porque se acontece, como a gente já falou, se acontece um risco ali no momento e a pessoa se recusou, ninguém vai querer saber se o trabalhador obrigou ou não. Ele tinha que estar usando. Ah, não usou por um descuido dele. Culpa do empregador, tá? Então, na construção civil é muito comum, antigamente eles faziam vista grossa, como já teve muita fiscalização e as multas são pesadas,
Hoje é quase impossível você não ver a construção civil, as grandes empresas, tá, gente? Em que você tem lá, você destina o equipamento, a pessoa não usando, ele é demitida na hora, ou você fala, aquele dá o balão, né? Você manda a pessoa voltar, você fala, olha, então vai para casa, você só volta, vai ter um dia de descontado, você só volta quando você tiver com o seu equipamento, tá? Alguns ficam lá dentro do próprio local, outros a pessoa pode levar para casa, mas o fato é, tem que exigir que eles usem adequadamente. Então, esses equipamentos têm que ser certificados, então pelo Inmetro, tem que ser, não é qualquer capacete, tem que ser capacete que aguente determinado tipo de peso que caia sobre, né, a cabeça. Eu já presenciei isso, tá, gente? Assim, de cair em construção civil, eu já fiz contabilidade para a área de construção civil, aí eu ia no canteiro de obra e aí você vê lá, cai um pequeno tijolo 30, né, de 30, de uma altura de 5, 6 andares, ele cai e caiu direto na cabeça do trabalhador que estava lá embaixo. A sorte que ele estava com o capacete. E o papel do capacete é exatamente esse. Ele não só amortece, né, o peso, e aí o peso ele é potencializado pela lei da gravidade, né, gente? A cada 10 metros, né? Como é que é? A cada, a cada 10 metros por segundo vai multiplicando o tipo de peso. Então, ele é feito de maneira que ele absorve ali o peso e racha, né? E aí tem todo um processo que estraga o mesmo capacete, como forma dele evitar esse atrito aí com a cabeça do trabalhador, tá? Claro que dá uma dor de cabeça no trabalhador que leva uma pancada dessa, mas o capacete protege muito bem em relação a essas quedas aí, tá? E, ao mesmo tempo, orienta os funcionários a como usar, a como guardar e a como conservar todo e qualquer EPI que tiver ali, tá? Alguns de vocês conhecem EPI, trabalham com algum EPI, gente? Eu trabalho, Rodrigo. Eu trabalho com capacete, protetor auricular, óculos. Qual que é o seu tipo de trabalho, Caio? Acho que você já tinha falado. Metalurgia, não é isso? Sou mecânico de manutenção. Você tem que ter tudo, o óculos, o auricular também, não é isso? Sapato de segurança com biqueira e tudo mais. E que não é tão assim. Agora, alguém lá não usa, cara? Às vezes o pessoal tem um pouco de resistência com relação ao capacete. Capacete é horrível, né, cara? É O capacete muito deve ruim. ter uns 11 anos que começou a usar lá. Né? Mas já criou a cultura lá já, né? Mas Assim, já. mesmo assim, aí agora também com essa questão de usar máscara, né? O pessoal É, tem sido um pouquinho, tem achado muito ruim de usar máscara e o óculos junto, porque embaça muito. embaça demais. Já tem até um óculos anti-embaçante para máscara da Covid, né? Assim, a máscara eu falo da Covid, mas de qualquer vírus, pandemia, né? Mas é horrível mesmo, né? Assim, agora eles estão até mudando o tipo de máscara que permite não ter embaçamento. A N95 ela ajuda um pouco mais. Oi. O óculos até determinadas áreas lá, assim, que se a gente tiver, o pessoal nem cobra, não. Mas se tiver executando alguma atividade com projeção de fagulha, né? Aí é Tem obrigatório que uso. ter. O óculos ainda é mais flexível, né? Tem uma flexibilidade, mas aí depende muito da área, depende muito Sim. do tipo, né? Mas bacana. O Bernardo usa algum EPI? Não, né, Bernardo? Nem sei se está aí. Às vezes tá aí e não está, né? Ou está sem microfone também. Talvez assim. Pode ser. Mas aí tem todo esse processo aí da gente cuidar. Agora, não é à toa, né, cara? Tem que ter, né, cara? Eu falo que é uma questão de conscientização mesmo, né? Mas então você está bem versado aí quanto a isso aí, tá? Bom, continuando aí o processo, substituir o equipamento quando ele tiver algum dano, né? Ou perder, a higienização, comunicar o Ministério do Trabalho em qualquer irregularidade que observar. Então, tudo isso é feito aí como um processo por parte dos empregadores, como forma de trabalhar claramente, mas o principal é isso aí, ó. Registrar em livros, fichas, sistemas, né, todo o processo de entrega dos EPIs, documentar, garantir que foi entregue, que foi cobrado, como forma de evitar aí problemas maiores quando acontecer algum acidente ou tiver algum imprevisto, e aí as coisas podem vir a se complicar ainda mais, tá? Eu já vi empresa ganhar multa
porque tinha X funcionários, não tinha CIPA, o dono, na verdade, achava que era uma bobeira, que não precisava nada disso, tudo frescura, e aí teve um acidente sério, teve um incêndio lá, que para piorar, ele não só perdeu muita coisa, como teve queimaduras gravíssimas em alguns empregados, um quase morreu, não morreu, mas teve assim parte do corpo muito comprometida, e eu sei que a multa foi tão grande e os vários processos que ele teve que fechar a indústria porque não teve condições de honrar. Ele cumpriu, pagou as indenizações todas, mas não teve estruturação para continuar devido ao valor da multa, né? Bom, continuando as obrigações dos trabalhadores aí em relação à EPI, né? Então, utilizar apenas para a finalidade que se destina, claro, né? Ser responsável pelo uso, manutenção, né, conservação, comunicar ao empregador toda e qualquer modificação que aconteceu. Então, lascou, arranhou. Já vi gente arranhar o óculos, tá? E aí, a pessoa não pediu para ter, e aí ficava aquele arranhado lá na frente, cara. A pessoa tem que fazer, concentrar no que está fazendo, e era tão arranhado que você não conseguia nem enxergar, né? E a pessoa com medo de falar aquilo, numa coisa que nem é tão cara. O óculos, pelo menos, não é nem tão caro assim, né? E saber usar adequadamente, cumprir essas exigências todas, né? Com esse cuidado aí com relação a isso. E caminhando aqui, a gente vai ver agora alguns EPIs que são indicados aí de acordo com a NR6. Essa aula ela é um pouco densa, assim, essa é a outra um pouco mais densa, mas assim, densa que eu falo assim, é um pouco X de conteúdo, mas coisas aqui que não são muito difíceis a gente entender, não. Quase todo mundo, ainda mais que você tem experiência, né, cara? Vocês já sabem como é que é o processo de utilizar cada um disso. E aqui, de forma, dando prosseguimento à matéria, como está lá no livro, os EPIs NR6 aí estão para proteção de cabeça, aquela coisa de proteger principalmente o crânio, mas o pescoço, né? Então, contra impactos objetos, você vai ter lá o capacete, o capuz ou a balaclava. Não sei se você sabe, a balaclava é um tipo de, como é que eu posso dizer aqui? Você já viu aqueles filmes de ninja, né? Aquela que o ninja tem assim, um pano que cobre a cabeça toda e só deixa a região dos olhos fora, né? Aquilo ali é uma balaclava, né? O capuz é aquela coisa do capuz que a pessoa cobre assim, um couro cabeludo, mas ali o rosto todo quase aparece. O capacete, todo mundo tá careca de saber. Mas a balaclava, ela tem, dependendo do local, você tem que pôr a balaclava, tampa orelha, cabelo, pescoço, do nariz para baixo, dependendo, e aí você ainda complementa com um óculos diferente, como forma de proteção aí, tá? Isso para proteger ali, principalmente o pescoço ali. Algumas até são reforçadas, as balaclavas são reforçadas para garantir. Tem umas até de couro, porque dependendo do tipo de serviço, para não evitar ali de ter algum corte, alguma coisa na área, na região do pescoço. A proteção dos olhos e face vai ter lá para impedir partícula, luminosidade, radiação ultravioleta, né? Ou infravermelho, isso dependendo aí do tipo de atividade. Então vai ter o óculos, protetor facial, máscara de solda, como forma de evitar aí. A máscara de solda hoje você tem até equipamentos extremamente modernos, né? Porque antes você tinha que ter aquela coisa, você tem que conduzir, abaixar a máscara, né? Ou segurar, o que nem sempre protege, né, do calor, mas você já tem aquela que você está ali o tempo todo de acordo com a primeira zona do brilho, automaticamente escurece a máscara, que ajuda demais ali, facilita muito mais. A gente acha que não, quando a pessoa tinha aquela que ela mesma baixava a máscara de solda, com essa que é automática, caiu, outro dia eu estava lendo um artigo interessante lá, que caiu mais de 78% dos riscos daquela coisa de queimadura de vista e tudo mais, pelo fato de você ter a sua automática, num custo que nem é muito mais do que o normal aí, do que a outra e tudo mais. Tem um custo, óbvio, um pouco mais caro, mas a diferença acaba compensando aí pela qualidade dela de proteger, né? Proteção auditiva, então para proteger contra níveis de barulho mesmo, pressão sonora, tanto no anexo 1 e 2 da NR15, você vai ter esse protetor auditivo, auricular, qualquer que seja o formato, o tamanho, cada um tem uma característica específica. Tem um que é aquele de silicone que protege parcialmente, mas tem outros que são muito mais restritivos em relação ao som, tá? Proteção respiratória, contra poeira, névoa, esses radionuclídeos aí, que são aquelas, os íons que são liberados, dependendo do tipo
uso que está sendo feito em partículas eletromecânicas, por exemplo, gases, vapores, materiais particulares, então tudo isso para proteção. Hoje, as próprias máscaras de proteção respiratória estão sendo usadas aí para Covid, né? Aí você tem a de ar não motorizado, a de ar motorizado, redução de ar do tipo ar comprimido, do tipo de máscara autônoma. Então, você tem uma série de proteções aí, cada uma com sua natureza específica para o tipo de demanda aí, tá? É horrível máscara, né, cara? Fala assim, mas hoje já virou um processo interessante, né? A gente antes, aí eu confesso até para vocês, antes a gente ficava vendo, tá tendo gripe lá na Ásia, H1N1 e tal. Você já via lá os chineses ou japoneses, todo mundo usando máscara, né? E a gente achava assim meio exagerado, né? Não, o pessoal meio neurótico, né? O pessoal está usando máscara por qualquer gripezinha que dá na região. E a gente fala gripezinha porque na época a H1N1 ela tem um remédio, né? Ela é diferente da Covid, porque a H1N1 ela tem um risco grande, sim, mas logo quando descobriram a H1N1 já descobriram que tinha um remédio específico que você pode fazer o tratamento, então ajuda sobre. Então não precisa nem muito de vacina. Agora, no caso da Covid, tem esse processo, tem a importância da máscara, mas ao mesmo tempo está criando uma cultura que já estão querendo instituir assim, que todo e qualquer processo que tiver de gripes, algumas empresas até já criaram códigos de condição assim, olha, se a pessoa estiver muito gripada, ela pode trabalhar de máscara, ela pode faltar também, mas tem algumas restrições, ou ela pode ir desde que ela use algum tipo de máscara nesse sentido. Então, a gente cada vez mais tem visto essa mudança de cultura em relação a isso. Agora, que é horrível, né? Com a proteção ao tronco, né? Então, tanto a parte de origem térmica, mecânica, meteorológica, umidade, então você vai ter lá as vestimentas, os capuzes, as capas de chuva, colete à prova de balas, qualquer que seja o processo, colete de raspa de couro, qualquer que seja o processo, como forma de proteger o tronco, membros superiores, né? Contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes, choque elétrico, tem uma série de questões aí que vão proteger os braços. Então você vai ter aí não só luva com braçadeira, os mangotes, creme protetor, tudo isso como forma de minimizar, tá? Então, aí aquelas luvas de raspa de couro também, que tem algumas mais grossas, até por causa da densidade e tudo mais, né, dos perfuro-cortantes. Então, todo um processo aí voltado. Membros inferiores, a mesma coisa. Então, você vai ter lá não só de queda de objeto, às vezes cai um líquido que vai espirrar, por exemplo, choque elétrico, toda uma série de questões que podem provocar. Então, você vai ter lá não só o calçado, meias específicas e voltadas para isso, as perneiras, quando é o caso, uma calça mais, dependendo do tipo de material, que vem a calça impermeável, calça voltada para essa questão de evitar esses contatos. De corpo inteiro, você vai ter lá contra agentes térmicos, químicos, né, de umidade, então macacão, vestimento do corpo inteiro, quando é o caso. Alguns outros eu estava vendo lá sobre a questão das pessoas que manipulam, né, as cepas de vários vírus, e aí tem toda uma vestimenta específica, com ar interno, uma série de questões. Então, a pessoa leva quase 2 horas só para vestir a roupa, para poder entrar lá dentro, ficar manuseando esses equipamentos e tudo mais, num prazo máximo de 5, 10 minutos, dependendo da área lá. Era um pessoal que estava trabalhando com parte de radiação, né? Então tem todo um processo da pessoa levar 2 horas para poder manusear, vestir o uniforme para depois ficar lá dentro de 5, 10 minutos, dependendo, né? Como um processo aí. Então olha como que você já tem uma série de restrições aí. E contra a queda com diferença de nível, né? Você vai ter lá os cinturões, com trava-queda, cinturão com talabarde, né? Aqueles que você prende o gancho num determinado cabo de aço, uma série de questões aí como forma de evitar que a pessoa possa cair de uma queda significativa, né? Bom, essa aulinha eu tinha avisado no começo, eu não podia juntar a outra, porque a outra é muito comprida, né? Então a gente não teria tempo, a gente acabaria estourando o horário. E aí, gente, conforme eu falei logo no começo, eu vou definir aquela questão do calendário aqui, em que eu vou olhar decisivamente com a Amanda. Deixa eu até colocar aqui para você, só para repetir aqui. Essa questão por parte não só
da próxima aula, como é que está essa questão da semana, mas também o período de maio aqui, porque conforme for, eu coloco, via de regra, 2 encontros por aula a partir da próxima, né? Tirando essa 2.2, que é enorme, tá, gente? Os outros não são tão grandes, não. Essa aqui é um pouco mais detalhada, um pouquinho mais de tanto essa, se eu não me engano, a de NR também, para engenharia, uma das duas é muito grande, então ia acabar ficando muito puxado para hoje. Mas a gente dá prosseguimento normal, hoje a gente encerra. Semana que vem, fiquem atentos que se tiver semana de palestras, vão ter palestras voltadas para as engenharias, mas o principal não é nem só o assunto em si, tá, gente? Mas o principal é que, participando dessas palestras, vocês podem pegar os certificados, porque isso conta depois como horas complementares, e que para vocês formarem, além de assistir todas as aulas, vocês têm que ter um mínimo de horas complementares em cada curso. Geralmente são 300 horas, fazendo aqueles EDs, os estudos dirigidos, vocês conseguem cumprir mais da metade das horas dos estudos dirigidos, aí das horas complementares, mas ainda algumas horas ficam faltando que vocês têm que complementar com palestra, com workshop, com visita, alguma coisa nesse sentido. Então, em tempos de pandemia, é mais vital ainda que vocês tenham, né, essas participações em palestras e tudo mais, tá, gente? Geralmente a palestra ela, não é computada quando ela é no mesmo horário da aula. Como é no caso aqui, nós não teremos aula para ter palestra, nesse caso pode ser computado sim. Então não deixem de fazer inscrição e pegar o certificado depois e todo semestre entregar esse certificado para a coordenação para ela lançar as horas complementares de vocês. Ok? Tranquilo aí, Caio? Tranquilo, Bernardo? Tranquilo. Bom, então é uma aulinha hoje com pouquíssima participação, né, Caio? Eu falo que é uma turma não muito grande, né, cara? Mas não importa a quantidade, né? Importa a qualidade de quem participa, não é isso? Isso tem que estar claro aí, né? Então, mas depois vocês observem lá, gente, a questão, eu já lancei a nota da prova e lancei também a nota das atividades e tudo mais. Eu ia passar uma atividade hoje, eu não vou passar até por causa dessa indefinição em relação à semana que vem, mas aí na hora que a gente normalizar esse processo, eu já passo aí para equivalente no dia 30, eu passo uma atividade que vai computar, a gente vai ter mais regularidade de aula aí. Tranquilo? Rodrigo, Alguma dúvida? essa prova que nós fizemos semana passada foi 1.000 pontos, né? Vale 1.000 pontos. A segunda vale 4.000, tá, cara? Então a primeira. Eu acho que você foi bem, cara. Quanto que você tirou lá? Você foi. Eu acho que deu para eu fechar. Beleza, cara. Meus parabéns, tá? Teve gente que não foi bem, não, mas assim, mas essa turma aqui, a prova não estava difícil, não, até porque tinha uma questão muito, muito tranquila lá. Tirando uma questão que foi mais elaborada, o pessoal até que foi bem nela. Mas eu acho que foi uma ou duas notas só que tirou total. O resto não tirou total, não. Se você está entre o total, parabéns, então, tá? E aí tem. Eu já lancei as notas também das outras atividades, da presença de vocês lá, tá, gente? Então fiquem atentos. Teve gente que foi mal avaliado porque não fez minimamente o AVA, como a gente combinou aqui, tá? Toda e qualquer dúvida, podem me consultar lá no grupo. Beleza, cara? Beleza, Bernardo? Tranquilos? Então tá. Então fica até semana que vem, gente. Qualquer informação nova que eu tiver, eu mando lá no grupo. Bacana? Bacana, obrigado e um abraço para vocês. Uma boa noite. Tudo de bom para vocês aí.